Olá, turma, tudo bem? Bom, retomando o nosso módulo 4, que havíamos iniciado antes das provas bimestrais, e aí a gente vai retomar falando sobre o capítulo que fala sobre o imperialismo, capítulo 11. Como eu já estou fazendo sempre, vou aí iniciar com a correção, tá? Porque aí vocês já ficam com a correçãozinha aqui gravada, tá bom? Bora lá. Bom, eu passei a primeira página, essa 290, como sempre, vou ampliar aqui, para vocês darem uma visualizada. Mais um pouquinho, pronto. Bom, questãozinha clássica, que ele fala aí sobre, te dá algumas palavras e ele pede para você completar, né? Letra A, industrial, letra B, colonização, letra C, econômico, letra D, tradições, letra E, imperialismo. Na segunda questão, ele está falando sobre a unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha, e ele pede para você fazer as interligações. Vou diminuir aqui para ficar o gabarito completo. Ops. Só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. A unificação italiana foi liderado, né, o reino de Piemonte e Sardenha. Sua unificação desagradou a Igreja Católica, que não reconheceu Vítor Emanuel II como governante. A unificação alemã ocorreu após a conquista do território da Alsácia e da Lorena, lembrando que esse território vai ser uma das causas da Primeira Guerra. E Guilherme I foi proclamado imperador. Passando aí as interligações necessárias. 3. Vou ampliar aqui. Quais foram as principais consequências da unificação política da Alemanha? E aí, as principais consequências foram o aumento dos atritos com a França, a criação de uma política de aliança entre as nações europeias e o fortalecimento da Alemanha, que ela vai se tornar uma potência aí no século seguinte. Logo, ela que vai provocar a guerra também. 4. Itália e Alemanha, durante seus processos de unificação, tinham um objetivo em comum. Que objetivo era esse? E aí, justamente, né, criar uma unidade política e econômica para construir um Estado forte e competitivo. As duas almejavam isso. Do que se tratava a Comuna de Paris? Cite pelo menos 3 medidas que os revolucionários desse movimento pretendiam adotar. Então, eu tenho aí a resposta como todo, que aí a Comuna de Paris realmente elas tinham por objetivo instaurar um governo proletário do povo, né? E aí um dos objetivos, uma das medidas era a educação gratuita, a igualdade entre homens e mulheres, a abolição de pena de morte, separação entre igreja e Estado, a legalização dos sindicatos, enfim. E aí você vai fazer uma pesquisa sobre Louis Michel e aí vai colocar aqui, tá bom? Que é mais pessoal, vocês vão ter que pesquisar aí na internet. É para fazer todas as linhas, tá? Bom, esse tema ele é bastante interessante porque foi justamente o tema que a gente estava discutindo um pouquinho na nossa aula, né? Aqui eu já falei a eugenia, o racismo, ok? E vamos aqui dessa correção para cá. Qual é a base da política imperialista? Vou ampliar aqui. A dominação de uma nação sobre a outra, essa é a principal base. Os interesses econômicos, políticos. O que é ideologia? E aí é um conjunto de ideias concebido por determinados grupos. E aí realmente é uma forma específica de interpretar a sociedade em que está inserido. No contexto imperialista, qual era o objetivo das ideologias? E aí, realmente, no contexto imperialista, a ideologia dos dominantes era realmente aquela que, para dominar, né, para subjugar, para se fortalecer, para parecer superior, enfim. Explica o que é o etnocentrismo,
E aí realmente é a maneira de ver o mundo a partir de uma visão específica, impor a sua maneira de ver o mundo. Como podemos identificar as ideias etnocêntricas? E aí, as ideias etnocêntricas, elas são realmente preconceituosas. Elas têm uma dificuldade de reconhecer e aceitar diferenças, gerando sentimentos como estranheza, hostilidade, medo. Então, racismo é uma ideia etnocêntrica, os preconceitos no geral. Observe a charge. A seguir, responda as questões. Identifique os personagens e a maneira como eles foram representados na imagem. Portanto, eu tenho aqui o personagem central, esse maior, que é o europeu, e aí ele está tocando uma flauta, que é justamente encantando, digamos assim, dominando todos os outros, né? Normalmente aí está representado como o Oriente, e a África, né, com os povos da África e da Ásia, e aí eles estão realmente vestidos de forma simples, né, e aí eles portam armas, enfim. Então mostra realmente essa ideia etnocêntrica do europeu sobre os africanos, asiáticos e tudo mais. O que a representação dessa charge pode indicar sobre o etnocentrismo europeu? E aí você pode mostrar que a charge ela mostra realmente o europeu como superior, o europeu encantando, e aí entre várias aspas, né, o europeu dominando os outros povos, baseado na sua cultura, baseado em preceitos científicos que eles acreditavam serem superiores por causa disso, enfim, ok? E como eu estava falando, olha só, nas nossas aulas de FEC, discutimos um pouquinho, não, bastante sobre capitalismo, e aí a gente discutiu algumas fases do capitalismo comercial e aí depois o capitalismo industrial. Essa fase imperialista do século XIX, ela é movida pelo capitalismo industrial. As ideias que vão nascer nesse período, principalmente as ideias sociais, socialismo, comunismo, anarquismo, ela vem realmente como base dessa sociedade atual, em que eu tenho os donos das empresas, né, a grande maioria os. Portanto, todas essas ideias sociais baseadas no Marx, ele vai justamente falar sobre essa sociedade. Na verdade, o termo capitalismo, ele foi criado por Karl Marx. E aí eu tenho realmente essas teorias com base nessa divisão de classe entre burguesia, dono das empresas, e proletariado, operariado, aquele que trabalha na empresa. E aí, esse período realmente vai ser aquele período da grande expansão industrial. E aí, essa expansão industrial de grandes países dentro da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, e fora dela, Estados Unidos e Japão, vai fazer com que haja realmente esse movimento de buscar novos territórios, de buscar mão de obra barata. Então, tudo isso vai voltar os olhos para a dominação na África e na Ásia, tá? E aí a dominação desses países, eles vão ser realizados das formas mais injustas. Por exemplo, fazendo com que a população seja viciada em algum produto, como vai acontecer com o ópio na China, ou seja, vai fazer com que a população realmente se vicie em um determinado produto que venha da Europa, vai trabalhar, vai fazer com que a população do determinado local trabalhe até a exaustão, e aí a Ásia ela vai ter um controle maior, digamos assim, dessas dominações, porque realmente já era um território que possuía um estado mais forte há bastante tempo, mas em compensação, na África esse controle vai ser realmente comparado de forma cruel, ou seja, os belgas, por exemplo, que eram os povos dos dominantes,
que eram considerados mais cruéis, ou seja, havia mutilação de pessoas, se fosse pegue roubando, eles realmente faziam com que os negros fossem tratados como animais, e aí prendiam, enjaulavam, enfim, uma das maiores atrocidades que foram feitas. E aí essas atrocidades, elas foram concordadas em uma conferência, a Conferência de Berlim, na qual dividia o território asiático e o território africano entre as potências, principalmente Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, enfim. E aí nessa conferência de Berlim, a Alemanha vai se sentir prejudicada, vai achar que ganhou poucos territórios. Ok? E aí ele vai falar justamente sobre a questão do controle da Ásia aqui, né? E esse controle está muito ligado à questão comercial, à questão industrial. Tudo foi desenvolvido com base nessa indústria forte que estava nascendo dentro da Europa. E estava possibilitando o crescimento dentro da Europa, mas a exploração e o enfraquecimento de regiões na África e na Ásia. Ok, que não é para fazer. Vou diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor de visualizar. Pronto, vai também diminuir demais, hein? E para casa, página 302 e 303. Próxima semana a gente vai falar que com essas atitudes, né, da Europa, os países, né, da África, eles não ficaram realmente só observando esse controle, às rebeliões, aos métodos de resistência que a gente vai debater na nossa próxima aula. No mais, até a nossa videoconferência. Bye!